A série é tributo à cidade natal. Tenho a honra de conversar com o professor Jordan Bruno, mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Professor Jordan Bruno tem realizado pesquisas acerca da obra de Atito Filho. Atito Filho, esse barrense ilustre que presidiu a Academia Piauiense de Letras por mais de 2 décadas, e parcela significativa do que o professor Jordan Bruno catalogou em suas pesquisas sobre Atito Filho estão reunidas em um blog cuja leitura é indispensável pelos piauienses, um blog intitulado Acervo Atito Filho, que nós iremos conhecer daqui a pouquinho. Mas antes de nós visitarmos o blog propriamente, nós iremos conhecer um pouco desse projeto. Boa noite, professor. Professor Jordan Bruno, como surgiu a ideia do Acervo Atito Filho, que circunstâncias levaram a esse belíssimo blog? Boa noite, professor. Esse projeto surgiu decorrência de um projeto de iniciação científica elaborado pela professora Ana Cristina Souza, da UESP, professora do curso de graduação em História, volta de 2006, quando eu era aluno lá da graduação. E a proposta era fazer o levantamento da obra do Atito Filho, né? A proposta da pesquisa era bem direta, era basicamente fazer o levantamento dos textos dele, a localização, identificação e a reunião desse material. E, posteriormente, elaborar meios de divulgar essa coleta ao público. E aí, uma das formas que eu acabei vislumbrando de fazer esse trabalho de divulgação foi justamente criar uma página na internet onde eu ia transcrevendo esse conteúdo, né, que era fruto de fotografias digitais que a gente ia tirando, né, de um conjunto que abarca praticamente toda a carreira dele em jornais aqui em Teresina, apesar de não ser um levantamento 100%, né? Eu acredito que ficou muita coisa ainda a ser pesquisado nesse sentido. Mas o que eu já consegui colocar, que por um levantamento meu de cabeça eu já coloquei praticamente a produção dele no jornal Dia, boa parte, né, do período da década de 80 até o falecimento dele, dá um bom panorama acerca da obra dele, e para que as pessoas tenham uma noção do porquê que ele ganhou esse apelido, né, do cronista, né, da cidade amada, que é digamos assim, um estratagema que ele mesmo criou para ele, né, e que de certa forma ele foi bem sucedido, porque ele é reconhecido assim, né, mas e aí, ao longo da nossa conversa, que eu posso até falar um pouco mais sobre isso, por isso que eu digo que é um estratagema dele, porque quando você olha historicamente, né, a literatura piauiense, você vai ver que a ideia de uma história do Piauí, ou mesmo de uma história da cidade de Teresina, é algo muito presente entre os literatos piauienses. Você tem vários autores
que tentaram fazer uma história de Teresina, principalmente, e até mesmo a história do Piauí. Boa parte daqueles que são reconhecidos como parte do cânone literário piauiense tem pelo menos um texto sobre história de Teresina. O Higino Cunha tem, ou pelo menos sobre um aspecto da história de Teresina. O Higino Cunha tem, o Clodoaldo tem, né? O Abdias Neves tem, o Manicaca, que de qualquer forma é uma história de Teresina. Mas eu imagino que ele talvez seja o mais bem sucedido nessa tarefa, porque ele foi o que teve mais longevidade. E ele conseguiu atrelar a obra dele a um gênero textual que tornou esse trabalho mais fácil de pegar, vamos dizer assim, que foi a crônica, né? Que foi uma questão que foi observada durante a pesquisa. O fato de que a crônica é um gênero textual que permitiu a ele fazer esse trabalho de se constituir enquanto um cronista da cidade, dado que em outros gêneros literários ele não conseguiu ser tão bem sucedido. Assim. Que eu saiba, ele não conseguiu ser um romancista, por exemplo. Né? Quando essa catalogação iniciou-se, professor, ela se iniciou precisamente por textos de que matiz, né? De que tema. E qual é o primeiro texto, catalogando esses textos, os primeiros textos, eles foram selecionados a partir de que critério? Tinha um tema específico, a pesquisa focalizava percorrer textos que tematizassem um tema específico para depois variar o alcance. Qual foi essencialmente quais foram os primeiros textos localizados e se eles tinham precisamente um tema específico a verificar? Bem, uma das coisas que que mais chamou a atenção a princípio foi a questão da crônica, né? E é uma coisa que se destaca na obra dele, esse gênero textual, a crônica. De certa forma, já havia uma certa intencionalidade na pesquisa de se trabalhar com essa questão da crônica, né? Essa questão do relato mais colado ao cotidiano, aquilo que é imediato ali, que o autor vê, aquela coisa que o autor pega ali mais imediatamente, algo que ele viu no dia a dia dele. E à medida que a gente foi fazendo a pesquisa, esse gênero acabou se sobressaindo sobre outros. Por exemplo, textos de caráter mais político. Eu consegui fazer um levantamento de textos dele no jornal Dia dos primeiros anos da década de 60. Eu não acho que esses textos estejam mais acessíveis ao público no arquivo público. Porque eu estou falando aqui de uma pesquisa de quase 15 anos atrás, né? 2006 já tem 15 anos já quase. Eu acho que não está mais acessível ao público, porém talvez esteja digitalizado já por um projeto feito pela UFP. E a gente não teve assim uma preocupação em direcionar que tipo de tema a gente ia pegar. Porque quando você trabalha com crônicas, pesquisas de crônicas, o que você faz é simplesmente estabelecer as séries chamadas, né? Pelo menos é uma terminologia que você encontra muito em autores que pesquisam crônicas. E você vê muito isso em um livro que é muito importante para quem quer pesquisar crônica, que é o livro organizado pelo Sidney Chalhoub,
que é o História em Coisas Miúdas, um livrinho da capa cinza com detalhes rosa, publicado pela editora da Unicamp, que eu acho que no Brasil é quem mais pesquisa, quem mais publica pesquisas relacionadas a crônicas, cronistas. São eles que estão publicando a obra do Machado de Assis, por exemplo, em crônicas. Que o Machado foi, talvez, foi também um dos maiores cronistas que o Brasil teve. Inclusive em volume mesmo, assim, produziu muito crônicas, até porque ele usava pseudônimos, então tem muita coisa que ainda não se sabe. E a Unicamp, eu acho que só esse ano ela já publicou 2 livros aí de reuniões do Machado de Assis. Então, o que a gente faz é estabelecer as séries. São os anos. Você simplesmente pega aquele ano e faz o levantamento de todos os textos que o autor escreveu naquele ano. E observando esses textos, analisando, lendo, você pode estabelecer uma linha de pesquisa que é virtualmente, eu não vou dizer infinita, mas qualquer tema relacionado a esse mundo do campo literário, que envolve leitores, autores, o cotidiano dos autores, as relações entre os autores, as questões das relações de poder envolvendo instituições, governo, imprensa, dá para você identificar ali nos textos, né? Obviamente, o pesquisador tem que ter um treinamento para poder pegar esses lances, né? Então, a minha ideia, assim, porque essa iniciativa de fazer esse acervo digital foi mais uma iniciativa minha, foi justamente não direcionar o olhar de quem ia ler os textos, entendeu? A minha preocupação era simplesmente colocar os textos numa ordem cronológica e deixar que as pessoas fossem percebendo como que ele próprio vai se constituindo enquanto cronista mesmo, enquanto autor. Então ele mistura temas do cotidiano com a própria vida particular dele, os gostos dele, a própria personalidade política dele, vão transparecendo aos poucos à medida que ele vai escrevendo, dado que ele era um cara que escrevia todo dia, né, praticamente. Você vê pelo próprio conteúdo dos blogs que teve ano em que ele escreveu praticamente todo dia, né? E isso não é fácil, né? Escrever todo dia é um negócio que requer uma disciplina muito grande, uma vontade de escrever também. E aí você vai ver que... E aqui eu faço um parênteses aqui em sua fala, aqui, para lhe questionar aqui um outro aspecto, apropriando-se aí de suas anotações. Né? Desde o início aí o senhor destaca, né, o lugar de Atito Filho, né, como o cronista de Teresina, né? Essa imagem que vai se constituindo acerca do escritor. Nós observamos na crônica dele uma crônica que ora focaliza a cidade pelo prisma do pitoresco, ora uma crônica que vai para uma abordagem muito mais lírica, e em outro momento ela se apropria de fatos históricos ou de personalidades, sobretudo, vou usar o termo personalidade, me permita, eu sei que é um termo questionável, mas eu vou usar, ele reconta episódios, revisita episódios, alguns, inclusive, não inteiramente constituídos na história oficial, com a leitura que lhes é apresentada, né? que é apresentada por ele. Né? Então, nós vamos encontrar, é claro que tem outras nuances na crônica dele, nós vamos encontrar muito frequentemente, né, essas 3 visões muito presentes.
na sua leitura, pelo diálogo seu com essas fontes, pelo volume dos textos que foram catalogados pelo projeto, onde precisamente a Tito Filho ele consegue ser mais sucedido, ele consegue maior sucesso na crônica, abordando precisamente o quê? Sobre o seu olhar. Eu estou perguntando aqui sobre o seu olhar, do contato, seu olhar de historiador, de pesquisador, do contato que o senhor teve com essas fontes, na sua leitura, onde o professor Atito Filho consegue ser melhor sucedido. Eu acho que são as crônicas ali do final da década de 80, onde ele começa a elaborar um projeto de, digamos assim, ele tenta fazer um entrelaçamento entre a vida dele e a vida da cidade. Porque essa questão que você falou, por exemplo, aí das personalidades e acontecimentos, ele é tudo muito a partir da perspectiva dele, entendeu? Isso é um elemento muito marcante, não só da crônica, enquanto gênero textual, mas do próprio trabalho da memória. Ou seja, não é só um trabalho de relembrar fatos, mas veja como eles são relembrados a partir de um trabalho meu, né? De uma escrita minha. Era até uma coisa que eu pensava quando eu estava fazendo a dissertação do mestrado, que foi sobre esse conteúdo aí do acervo que está disponível na internet. Eu fiz uma dissertação cujo título era Literatura, História e Memória nas Crônicas de Atito Filho. O título da possibilidade de se pensar se havia uma poética da crônica, né? Porque, tradicionalmente, o cronista não é visto como um poeta. Se você relembrar em alguns textos clássicos que trabalham o gênero crônica, como, por exemplo, o texto do próprio Antônio Cândido, ele tem um texto famoso que é trabalhado, inclusive, na educação básica, já foi publicado até em livros paradidáticos, que é aquele A Vida ao Resto do Chão, que o próprio título denota isso, que a crônica ela é um gênero tão menor que ela está lá no chão, ela está lá embaixo, né? Seja comparada ao romance, por exemplo, aos contos, ou à própria poesia, né? Porque são gêneros que denotam a própria capacidade intelectual do autor, né? Para o cara escrever romances, ele tem que ser muito inteligente, ele tem que ter erudição, enfim. E a crônica não, a crônica parece ser uma coisa ali, o cara pega um acontecimento do cotidiano ali que ele viu, escreve um texto rápido ali, né? Que você, leitor, lê rapidamente, tal. E eu conversava com a professora Terezinha Queiroz, que foi a minha orientadora. Ela falava, mas isso não quer dizer que não haja uma poética da crônica, né? Não haja uma poética, não haja um fazer específico, né? Da própria crônica enquanto gênero. Então, nesses textos do Jornal Dia é onde você vai ver melhor a capacidade dele enquanto cronista. Tanto é que naqueles livros que que tiveram várias edições, que são aqueles a Crônica das Teresina, Meu Amor, né? Que teve várias edições aqui no Piauí, boa parte dos textos que estão lá são desses últimos anos no Jornal Dia.
mais ou menos ali de 87 até o falecimento dele. É onde você vai ver digamos assim, o que de melhor ele conseguiu escrever. E que nessas crônicas, do ponto de vista, nós temos muitas crônicas caracterizadas que marcam firmemente a posição política, né, do cronista. Mas, ao mesmo tempo que nós encontramos essas crônicas que marcam a posição política, nós vamos encontrar crônicas acentuadamente marcadas por uma voz que prega a generosidade. Em muitas das crônicas do professor Atito Filho, nós vamos encontrar a evocação da generosidade, da justiça, da igualdade. Essas crônicas sobre esse viés que assinalam a presença da política e do humano, elas estão presentes também aí nas crônicas catalogadas, professor? Elas estão. Elas são... Agora, isso aí é muito de momento, tá? É por isso que essa ideia de série, o pesquisador, o leitor, ele tem que estabelecer a série, porque isso é uma questão, e aí eu volto à questão do gênero crônica. O gênero crônica, ele é atrelado ao meio no qual ele está sendo publicado, que é o jornal impresso. E o jornal impresso ele tem uma característica muito marcante, que muitos alunos de graduação eles têm uma dificuldade em aceitar isso quando o professor fala. O jornal ele vale por um dia, tá? Então, quando a gente fala isso, o aluno fala assim, não é por um dia, porque se o jornal noticiou algo, ou ele publicou algo, está lá registrado. Então, registrou, acabou. E a gente fala, não, quando a gente diz que ele vale por um dia, é porque no outro dia, ele próprio, o jornal, enquanto um veículo que tem uma linha editorial, ele pode ter mudado de opinião. Então, aquilo que foi dito no dia anterior já não vale mais, entendeu? Então, você tem que estabelecer a série. Então, você vai ter que analisar a evolução do cara naquele mês. Então, eu vou ter que olhar para ver se ele manteve uma constância. Eu queria projetar, professor, aqui o acervo Atito Filho. Nós findamos o nosso diálogo conversando um pouco aqui a respeito dele. Deixa eu só ler, dizer o que é o acervo. O acervo Atito Filho busca digitalizar, divulgar e revisar a obra de Arimatea Tito Filho. Bas, 1984, Teresina, 1992. Este foi historiador, cronista, jornalista, professor, presidente da Academia Piauiense de Letras por 2 décadas. Durante a pesquisa, a maior parte do acervo coletado refere-se à sua produção jornalística e bibliográfica. Aqui está a página principal. Anotem aí os que têm interesse em passear pela obra de Atito Filho. Aliás, é que é um passeio demorado, né? Quem vai ler as crônicas aí tem material aí para ler por um bom tempo, né? Especialmente os barrenses que estão acompanhando a série Tributo à Cidade Natal, poderão aí visitar e revisitar os textos de Atito Filho, né? Uma infinidade de vezes e centenas e centenas de vezes. São muitos os textos aqui catalogados. Então, nós temos aqui textos caderno de anotações, nós podemos só para situar as pessoas, esse primeiro que aparece, onde tem crítica, leitura e pesquisa, foi uma página que eu criei para divulgar trabalhos acadêmicos sobre a obra dele. Tem a minha dissertação, tem a tese da Ana Cristina, que está publicada em livro já, e tem uma dissertação recente também de uma
professora, que eu acho que é atualmente professora da UFP, não sei, que é a Bárbara, ela fez a dissertação de mestrado dela também sobre o Atito Filho. Então, é basicamente divulgação de trabalhos acadêmicos. Esse caderno de anotações era uma coluna que ele tinha no Jornal do Piauí, se eu não estou enganado. Você vê que tem o 203, né? Isso. Eu transcrevi 203 colunas já, mas tem mais umas 500, sei lá. Inclusive aqui. E você vai ver que aqui não são crônicas, é uma espécie de notas culturais que ele fazia, né? Era uma espécie de notas culturais onde ele falava, né? Ele, inclusive, aqui dá a seguinte nota, a seguinte notícia. Quase pronta a lira sertaneja de Hermínio Castelo Branco, poeta da fixação de hábitos, costumes, vivências e linguajar sertanejo. Edição da Companhia Editora Piauiense. Edição da Companhia Editora Piauiense. Presente de Deoclésio Dantas e do Governo do Estado e de Armando Basto às novas gerações. Por todo o mês de setembro, a obra estará com o público, acrescida de minúsculo estudo do vocabulário de Hermínio, feito por este diletante. Em seguida, ele dá uma nota sobre Cristino Castelo Branco. Então, as notas ele aqui... Ele divulgava trechos de carta que ele recebia. Ele teve uma vida epistolar muito intensa, né? Só a quantidade de cartas que ele trocou, com muita gente, inclusive estimulando os mais jovens. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tenho comigo 16 cartas de Atito Filho, né? Quando eu quase que praticamente quando eu era, na verdade, um adolescente, né? Então, essa é uma prática que certamente ele cultivava, né? E há um farto material aí, inclusive o seu material epistolar, eu não tenho conhecimento se foi ainda explorado em estudos e mestrado, embora houvesse, né, muita generosidade dele na elaboração de prefácios, né? Conta-se que ele não fazia muitas concessões para estimular que se escrevesse e que o autor ele haveria de encontrar leitores, independente do nível de sua escritura, e que estimulá-lo que efetivamente era fundamental. Quer dizer, esse discurso é usualmente reproduzido aí por muitas pessoas, né? É um discurso comum, eu já ouvi esse discurso muitas vezes, né? Inclusive, discursos próximos a este, quando se faz referência à relação dele com os livros que prefaciava, né? Inclusive escrito por alguns nomes referenciais de nossa cultura. Eu vou voltar aqui, eu vou retornar aqui, eu vou voltar lá para a página principal. Me permita, nós vamos aqui fazer um passeio aqui pela página principal e situar o que consta, né, dentro do blog. O que mais consta? Aqui o catálogo Atito Filho, o que é, professor? Isso aí são são informações sobre o que você vai encontrar da obra dele em algumas bibliotecas. São 5 Eu não fiz... Aliás, com a quantidade de arquivos aqui, professor, parece 5 a numeração, mas a quantidade de arquivos. Deixa eu voltar aqui, vamos clicar nele. Isso aí eu não lembro. Essa numeração é só para identificar quantas páginas tem. Mas aí você vai ver, ó, o que tem na biblioteca da UFP dele. Sim. Né? Então você vai ver que tem lá essa é a biblioteca Fontes e Biafina. Então você tem aí essa aqui que fica na esquina da Rua Barbosa com a Minas Gerais. Aí em seguida nós temos... Aí
eu fiz a identificação de cada exemplar de livro dele que tem lá. Sim. Então, tem o Teresina, Meu Amor, né? E aí eu faço uma rápida descrição falando sobre o estado do livro, né? De como que está, para quem quiser ir pesquisar e ler o material, digamos assim, a cópia física, né? Que tem gente que não gosta de ler na tela. Que nós temos a segunda edição de 1974, eu tenho esta edição, né? Teresina, Meu Amor. Uhum. Então, aqui nós temos um conjunto dos livros dele que estão disponíveis. Eu vou retornar aqui, que a gente possa acompanhar o que mais está disponível, né? Professor, de forma breve aqui, o que... Esses aí da direita, onde tem postagens finalizadas, Sim, são os textos dele no jornal Dia, tá? sim. E aí, todos os textos que ele publicou naquele ano estão todos já aí no site, né? Quantos arquivos, professor, quantos textos, propriamente, nós temos nesse acervo? Aproximadamente. Eu não faço nem ideia, mas deve ter mais de 1.500 textos. Só para a gente ter uma ideia de quanto o professor Atito Filho foi um autor, um escritor de valor, né? Temos uma ideia da sua fertilidade enquanto escritor. Tanto que ele produziu, isso nos dá uma dimensão exata de que ele literalmente viveu cultura e respirou cultura. Quando nós tomamos aí como parâmetro a quantidade de textos que ele escreve, de crônicas que ele escreve, né? Então, nós temos uma dimensão muito exata de que ele viveu a cultura e de que ele respirou a cultura. Eu queria aqui fazer dois pequenos parênteses, professor, antes de nós fecharmos aqui o nosso diálogo, nosso agradável diálogo, com duas pequenas observações e um questionamento final. Nós temos aí duas publicações editadas pela Academia Piauiense de Letras, pela coleção Centenário, editadas ainda editadas no ano passado, na então presidência do Dr. Nelson Nery Costa. A primeira delas é a dissertação da professora Ana Cristina Menezes, escrita de Si, Intelectualidade e Distinção em Atito Filho. Eu queria, inclusive, ressaltar para os barrenses que esse livro, embora focalize como Atito Filho vai se construindo como escritor, embora esse seja o foco do texto, tem umas passagens bonitas nesse livro acerca da infância de Atito Filho. Então, o livro, essas passagens, aliás, são muito bonitas. É um livro que os barrenses, os nascidos na cidade de Barros, têm por obrigação ler. Está disponível, está em circulação, e é uma edição da Academia Piauiense de Letras. Escrita de Si, Intelectualidade e Distinção em Atito Filho. E nós temos um outro estudo, de autoria do Dr. Humberto Guimarães, romancista, crítico literário de valor, intitulado Atito Filho, do grau ao grau, de autoria do Dr. Humberto Guimarães. E neste livro ele focaliza, entre outros aspectos, principalmente a dimensão humana de Atito Filho. Está muito bem explorada nesse estudo em que ele conta muito, inclusive, da relação do professor Atito Filho com a Academia Piauiense de Letras, revelando o seu lado humano e captado por alguém que foi testemunha ocular da presença viva de professor Atito Filho na academia. Há alguns anos, ainda na gestão de Atito Filho, havia na Academia Piauiense de Letras um cofre que estava fechado desde o falecimento do professor Atito Filho. Esse cofre estava lá lacrado e
a instituição, sob a presidência de Dr. Nelson Nery, decidiu abrir o cofre com a esperança de que houvesse nele documentos da vida institucional úteis, de sentido coletivo, e quem sabe até os originais de A Balaiada, um livro que foi recentemente reeditado pela Academia. Os originais, os manuscritos não estavam lá, mas havia lá, entre outras coisas, um conjunto havia muito material sobre a vida institucional durante a gestão do professor Tito Filho, inclusive algumas cartas de solicitação de inscrição em cadeiras da academia, né? Então, estou só pontuando essa questão. Tem uma crônica nossa publicada no portal Entre Textos a respeito desse cofre, o cofre dourado do saber. Se alguém tiver curiosidade, pode ler depois no portal Entre Textos. Nós acompanhamos a abertura desse cofre como testemunha ocular, né? E quem tiver interesse em saber literalmente sobre o que constava lá, tem essa nossa crônica lá no portal Entre Textos, o cofre dourado do saber. Então, para finalizar aqui o nosso diário, professor, agradeço de antemão a sua gentil colaboração com essa série, que tem como objetivo contribuir com arquivos e memória de valor nos 179 anos da cidade de Barras do Maratauã. Eu pergunto ao senhor, diante das crônicas que foram catalogadas, as pesquisas que o senhor vem fazendo já há bastante tempo sobre a Tito Filho, da sua convivência com esses textos, né, que é uma convivência repetida, não é uma convivência de um dia, é uma convivência repetida. Eu pergunto ao senhor, qual a importância de A. Tito Filho para a literatura e a cultura do Piauí? Bem, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre essa pesquisa, e a importância dele foi a noção que ele tinha de valorização da cultura piauiense, né? Não só a cultura literária, mas a cultura piauiense no sentido mais geral. E a dedicação dele em proporcionar às pessoas o acesso a essa cultura, e a própria dedicação dele mesmo, né? Porque foi uma pessoa que se dedicou diretamente a esse trabalho. Eu acho que essa é a maior contribuição e inspiração que ele deixou para nós, até porque, hoje em dia, se você pegar do ponto de vista acadêmico, há uma corrente muito forte entre os historiadores que veem os historiadores como escritores. Os historiadores escrevem. E aí tem todo um debate sobre se há, de fato, alguma diferença entre o texto histórico e o texto literário, já que o historiador também seria um escritor, um autor, um narrador, enfim. Mas o fato é que não há esse trabalho historiográfico sem o trabalho de formação, constituição de acervos históricos. E a gente, no Brasil, tem uma deficiência muito grande nisso. Questão dos acervos públicos, das bibliotecas públicas, os museus, enfim. E é uma coisa que eu tenho interesse, que eu gostaria que mais pessoas se envolvessem nisso, porque para você fazer a sua pesquisa, é preciso que alguém tenha feito uma pesquisa anterior de levantamento das fontes, né? Senão você não vai conseguir fazer a sua pesquisa. E, de certa forma, foi uma coisa assim que eu me identifiquei nele, porque ele teve uma preocupação em, digamos assim, montar o acervo da literatura piauiense. E daí a dedicação dele a alguns textos específicos que ele tinha um carinho maior, como é o Casalíria Sertaneja e alguns outros livros que ele fez
todo o trabalho de nota de rodapé e coisas do tipo, assim. E é isso, né? O trabalho de montagem de arquivo. Muitíssimo obrigado, professor Jordão Bruno, pela sua grande contribuição para esta série e a sua fala aqui, sobretudo, e o seu trabalho, além do reconhecimento do trabalho de um escritor de valor, é principalmente a extensão, né, do trabalho do professor Atito Filho, que produziu muito e, por ter produzido tanto, isso contribui também para que a sua obra esteja, de alguma forma, esparsa, né? E aí se torna, inclusive, mais desafiador conseguir catalogar o trabalho de quem produziu tanto e que, portanto, produziu também esparsamente, em função da grande quantidade de textos produzidos. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. De nada. Até a próxima. Próximo.